Fiquem ligados, porque agora nós vamos ter os caminhos da palavra com Pietro Costa. Bom dia, Pietro. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos aqui presentes, André, Rafael e todos os amigos e amigas que nos acompanham. Bom, no último encontro, né, nós falamos sobre a linguagem, né? Nós falamos um pouco sobre linguagem, né? Que exerce uma centralidade na vida humana, né? Nós, especialmente na transmissão de conhecimentos, preservação da memória, da identidade dos povos, dos coletivos, né? A linguagem exerce essa centralidade na cultura, né? Nós, como seres humanos, não nos limitamos às condicionantes materiais da existência, né? Não basta, né, cama, mesa, né, não basta comida, né? Precisamos também de arte, de diversão, do lúdico, né? Do lúdico para viver, para suportar as agruras da existência, os desafios que a vida impõe, né? E para não termos realmente uma vida trivial, vulgar ou automatizada, né? Esse é o grande desafio que se apresenta, né, para nós, né, especialmente hoje, né, com o advento das novas tecnologias, né, a gente não se automatizar, né? A tecnologia ela pode ser tanto um instrumento de libertação, de difusão do conhecimento, de aproximação, de conectividade entre as pessoas, mas também, em contraponto, pode afastar, pode acirrar o nosso lado mais frio, mais egoísta, mais individualista, né? Mais mesquinho. Pois bem, então nós fizemos essa digressão, discorremos sobre a linguagem, né, de uma maneira bem breve, porque se trata, é claro, de uma problemática bastante complexa, né? Até ao final da nossa apresentação, a gente vai mencionar um título, né, uma referência bibliográfica muito interessante para quem quiser se aprofundar no estudo da linguagem enquanto objeto de conhecimento e problema filosófico, né? Um título maravilhoso, né, que vai tratar toda a reviravolta no estudo filosófico quanto à linguagem, né? A linguagem, no início da tradição filosófica, tinha uma função acessória, né, uma função periférica no conhecimento. Deixa eu lembrar, por exemplo, de Platão, para quem a linguagem deveria servir como expressão objetiva das coisas, dentro de uma perspectiva, né, que existiria uma cisão entre linguagem e pensamento. Hoje, rapidamente falando, né, sem maiores delongas, né, a linguagem, o próprio pensamento é constituído de expressões linguísticas, né? A linguagem é condição para qualquer interação entre os seres humanos, né? E hoje se situa no paradigma intersubjetivo, né, entre as pessoas, né? E numa dimensão também bastante de ordem pragmática, que envolve também o fenômeno social, né? Envolve a compreensão que se tem dentro de uma determinada cultura, suas crenças, suas tradições, comportamentos, ideologias e tudo mais, né? Toda uma questão aí sociológica, antropológica, etc. Bem, então, no último encontro, feita essa abordagem da linguagem, né, nos domínios da teoria do conhecimento, né, a linguagem como objeto de conhecimento, seus diversos níveis, né, nós começamos a conversar um pouco, expor algumas ideias e premissas sobre a literatura, atividade literária, né, dando ênfase à literatura, né, como arte, né, ela se subsume aos domínios da arte, também a música também é uma categoria de arte, né, uma espécie de arte, a pintura,
a coreografia e outras, né? E a literatura, meus caros, ela não dispensa, ao contrário, ela promove a imaginação, o ficcional, né? E nós entendemos, né, que a literatura ela vai aguçar a capacidade de pensar, né? A literatura tem essa prerrogativa, a meu ver, algo muito importante no contexto no contexto de uma sociedade que busca se desenvolver, se busca se tornar mais equitativa, mais justa, mais evoluída, né, no aspecto civilizacional, você dá primazia, valorização à literatura. Né? Outra questão que eu quero falar, né, que eu acho que é algo que que converge, né, uma preocupação que converge para aqueles que anseiam, né, ou que já praticam a leitura e a escrita, né? São duas questões que eu acho que convergem, são de suma importância. O processo criativo, né, como materializar as ideias, as nossas angústias, nossas inquietações, desejos, no papel ou na tela do computador, que é o processo criativo, que leva a gente transpor essa barreira entre o cognitivo e o material, né, o que está no domínio ali do pensamento e para o papel, para a tela do computador, é o processo criativo. E a vocação, como que é a vocação, né? Ser escritor é uma vocação? E outra, qual é a recompensa maior ou a motivação maior para um escritor? Né? Ter um livro publicado, angariar prêmios, reconhecimento, encômios. O que motiva um escritor? Então vamos lá, eu vou fazer algumas considerações que eu acho que isso é uma questão muito importante. Né? Há pessoas que, eu acho que tanto o processo criativo, né, como a vocação é algo que se desvela, né, que depende de observação. No meu entendimento, pelo que eu já pesquisei e tudo, mas aí fico aberto às suas considerações, né? Tanto o processo criativo como a vocação dependem da observação. A literatura, ela não começa na escrita. A literatura já começa na observação. E não é observação no sentido meramente visual, não. É observação como experiência, como imersão mesmo. Né? Observação do seu próprio cotidiano, da sua vida, as relações e vivências que você vai formando com as pessoas, né? As trocas. E em relação a si mesmo, né? Como você recolhe todos esses dados e como você transforma todos esses dados. Então, a literatura começa na observação. Né? É aí que você vai perceber como que você vai render melhor como escritor ou aspirante a escritor. Se é no conforto do seu escritório, se é como, por exemplo, no ambiente social, no barzinho, na boemia, né, no sarau ali com música. Isso depende muito de si, né? Então a questão da observação para mim ela é pressuposto, tanto para o processo criativo como para a vocação, né? A personalidade do escritor, ele precisa fazer essa observação, né? Há aqueles mais introspectivos, né? Como aquele personagem do Homem do Subsolo, de Dostoiévski, né? Há aqueles já, por outro lado, mais descontraídos, que gostam de contato, de gente, de calor, né? E acabam tendo ideias. Né? Citar aí um grande amigo que ele costuma, nos eventos e saraus em que ele participa, muitas vezes o poema é feito na hora, o Marcos Fabrício, né? Teve no Feitiço Mineiro, conversamos bastante, né? Tivemos uma troca bem legal. No último Música e Poesia para Todos, assim, que ocorre às segundas-feiras, às 20h30, no Feitiço Mineiro. Né?
Então é uma questão mesmo íntima. Eu acho que pressupõe para você se desenvolver nessa arte de criar, né, e se descobrir, né? Outra questão, né? O escritor. O que motiva o escritor? Né? Eu vou dizer o que me motiva, que eu não gosto de generalizações apressadas. O que motiva é o próprio exercer da vocação, o exercício da vocação. Escrever já é, para mim, em última instância, em primeira instância, em todas as instâncias, escrever já é uma recompensa. É a própria recompensa, né, da escrita, é o ato de escrever, o exercício da vocação. Né? Mas, assim, há outros que gostam, né, da visibilidade, do contato com pessoas, né, seja recebendo prêmios, seja divulgando e promovendo livro em feiras, etc. Tudo é válido quando a alma não é pequena, né? Tudo é válido. Mas, de todo modo, o que eu quero caracterizar aqui é a importância da observação, da vivência. Né? E eu quero até citar um exemplo, né? Uma obra monumental da literatura, Em Busca do Tempo Perdido, de Proust. É uma obra fantástica, né? Densa, e por mais que não possa parecer, ela tem tudo a ver com os dramas vividos na família e toda a história do autor. Né? Tem tudo a ver com isso, e quando ele fala o problema da memória, tudo que ela afeta, né? É interessantíssimo, e destacar a importância da vivência, da observação. Né? A ficção, meus amigos, a literatura pode ser a mais fantástica, a mais aparentemente descolada da realidade, mas ela vai ter sempre uma raiz vivencial. Todos os gêneros, e aqui eu vou generalizar, tem uma raiz vivencial. Né? A gente sempre fala de um lugar no mundo. Todo discurso tem um sujeito e um lugar. Tá? Bom, a questão do hábito, né? A meu ver, primordial. O hábito, o exercício faz a gente se aperfeiçoar no que a gente se propõe fazer. Né? E aqui eu vou citar uma frase, que por agora me fugiu a procedência, né, o autor que a formulou, mas isso não é tão importante. Né? Que é o pianista. Né? O pianista que deixou de treinar por um dia. Ele está participando do espetáculo musical, deixou de treinar por um dia, ele vai saber. Deixou de treinar por 2 dias, seus críticos já vão desconfiar. Deixou por 3 dias, até o público vai tomar conhecimento. Vai ficar uma situação embaraçosa. Então a importância do exercício. Né? Escrever é um ato que se desdobra em 2 dimensões, a inspiração e a transpiração, né? Igualmente importantes. E quanto mais você exercita, mais você amplia o seu universo de referências, de conceitos, de exemplos, e ajuda tanto na inspiração como na transpiração. Tá? Então, o exercício da escrita, a escrita, ela não pode ser dissociada da leitura. Né? E aqui eu fico com Francine Prose, que é uma das referências que a gente vai indicar aqui. É uma autora renomada como conferencista, inclusive. Ela fala da leitura como que deve ser como exercício atento, diligente. Né? A leitura não só daqueles autores e autoras que condizem com seus ideais e estilos, mas também com os que não condizem. Né? Você lê o que você gosta e o que você não se familiariza tanto. Eu acredito nisso. Que você amplie o repertório, até para desenvolver o seu pensamento crítico do que você considera realmente como uma obra literária
digna de valor e outra nem tanto, né? Então, você fazer essa... Porque quando a gente faz essa leitura indiscriminada, ou não, que não discrimina, né? Você está abolindo já um erro muito comum e que compromete muitos gênios, né? Que é o preconceito. O preconceito. E aí eu vou lembrar uma situação também, no nosso quadro a gente vai estar sempre fazendo essas referências, até que fica mais descontraído, que é reportado na obra do Charles Kiefer, que eu vou indicar também no final, que é o paradoxo de Pixies, né? Isso já faz bastante tempo. Von Liszt estava num festival de música, né? E ele interpretou Pixies e Beethoven. Pixies era tido como medíocre mesmo, não tinha tanta aceitação. Já Beethoven dispensa comentários, né? E, naturalmente, quando ele tocou Pixies, foi objeto de vaias, né? Quando ele interpretou Beethoven, foi ovacionado, foi festejado. Mas o que acontece? Olha aí a questão do preconceito. Houve um erro tipográfico ali. Quando ele interpretou, ele anunciou que estava interpretando Pixies, ou melhor, quando o festival anunciou que ele estava interpretando Pixies, na verdade ele estava interpretando Beethoven. Quando o festival anunciou que ele estava... o contrário. Então, e o público, ele agiu no impulso do preconceito. Porque todos nós temos conceitos prévios, mas esses conceitos prévios não devem ser estagnados, eles têm que ser permanentemente discutidos e colocados à prova, para muitas vezes serem substituídos por novos, né? Porque podem não ser válidos, não ser adequados, não ser verossímeis, né? Então a questão do preconceito também, que eu acho a gente precisa ter um cuidado especial, né? Então a leitura, como eu falei, amplia o repertório, amplia o nosso universo de abordagens, de referências, de controvérsias sobre aquilo que tanto nos anima como nos angustia, né? O macrocosmo, o universo tangível, as questões ambientais, sociais, etc. É importante, quanto mais ler, mais condições da gente ampliar o nosso conhecimento, né? A leitura atenta, né? Proposta do Francine Proust, eu acho interessante, palavra por palavra, frase por frase, mas de uma maneira, numa postura de observação, para você identificar o estilo do autor, a forma como ele organiza o pensamento, né? E lembrando, é importante a gente se inspirar nos autores que gostamos, após todo esse processo de autoconhecimento, sim, mas ter muito cuidado para não introjetar padrões e a gente acabar viciando a nossa escrita de uma maneira muito ruim, que seria repetir o estilo de outros. É interessante e é plenamente possível, a partir de todo exercício que eu falei, você desenvolver o estilo próprio. E eu acho que é isso que engrandece a carreira do escritor, né? Do escritor desenvolver o estilo próprio, ter ousadia, né? De questionar, porque toda literatura é contestação, mesmo que não seja engasada, é contestação, porque o ficcional, a literatura é ficção, e a ficção ela é uma contestação da realidade. É a realidade que transborda, né? E é isso, o escritor realmente buscar ter essa qualidade da observação, da rebeldia, da ousadia que eu falei aqui, né? E, claro, lembrando o Hilke, né? Toda árvore tem o tempo de amadurecer e não apressar a sua seiva, que todos nós temos o tempo para amadurecer. E é isso, eu vou finalizar fazendo as indicações, né? Cartas a um Jovem Escritor, do Mário Vargas Llosa. Muito bom esse livro aqui, inspirador, tá? Aqui o Llosa ele vai enfatizar vários atributos que eu considero pertinentes para o escritor, né, para o bom exercício da atividade literária. Na mesma toada, Charles Kiefer, para ser escritor, tá?
que eu até fiz algumas menções a ele aqui. Francine Prose, para ler como escritor, um guia para quem gosta de livros e para quem quer escrevê-los. Tá? Monumental essa obra. E indico no final Reviravolta linguístico-pragmática na filosofia contemporânea, para quem quiser entender melhor, mais aprofundadamente, a linguagem como objeto de conhecimento e problema filosófico. Manfredo Araújo de Oliveira. Essa obra, eu tenho um carinho especial por ela, ela foi o primeiro passo para eu, na minha jornada rumo a uma busca, a um estudo mais aprofundado da filosofia. Gratidão. Os caminhos da palavra com Pietro Costa. Estamos aqui no programa Cruzeiro em Letras. Queria mandar um abraço para Maria Maia, que está nos assistindo, além da Noélia Ribeiro, do Vitelli e de vários outros, inclusive também, que o Pietro citou. Um grande abraço para o Marcos Fabrício, que é um dos escritores aqui da cidade. E